nosso estudo de escatologia. Hoje nós vamos ver o reino milenar, o Messias, amém? Semana passada a gente viu um pouquinho aí do capítulo 12, do capítulo 13, que fala da grande tribulação, a gente viu as bestas, a gente viu aí a queda do dragão, amém? E hoje a gente vai ver um pouquinho do reino milenar. O reino milenar, ele vai ser descrito lá no capítulo 20 de Apocalipse. Então a gente vai começar, deixa eu primeiro orar, dá vontade de orar. Pai, vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia, por esta palavra, Senhor, por esse estudo, por esse tempo precioso de estudo da Tua palavra, Senhor, onde estudaremos a Tua palavra, buscaremos entender um pouco melhor. Pai, compreendê-la melhor significa compreender o tempo que nós estamos e quão precioso é o chamado que Tu tens para esta igreja, para o povo desta igreja, para este tempo, Senhor, porque depois de um grande avivamento vem juízo, Senhor. Então nós temos aqui a missão de alcançar almas que estão perdidas, o maior número de almas, antes que venha o juízo. Pai, eu Te peço agora, visita a nossa igreja, joga por terra todo espírito de sonolência, Senhor. Tudo que vem perturbar a mente, os problemas, Senhor, que vem perturbar a nossa mente, que vem levar a nossa mente para longe. Não deixe que o inimigo venha roubar a boa semente que será plantada neste momento, Senhor. Que a semente que está sendo plantada, que vai ser plantada agora, venha ganhar-se um lugar especial, não só na mente, mas principalmente no coração, Senhor. Porque na mente ela só é sabedoria, mas quando ela ganha o coração, Senhor, aí sim ela produz frutos. Então eu Te peço, em nome de Jesus, toda ação maligna contrária à palavra do Senhor, ao entendimento da palavra, que venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos começar o nosso estudo. Vou pedir para o pessoal da mídia, se puder, botar o capítulo 20 de Apocalipse. Amém? Vamos ler o capítulo 20. Muito bem. Vamos ler todo o capítulo, amém? Amém. Então, vou pedir que a igreja leia, amém? 1, 2, 3. Então vi descer o anjo dos céus, e trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs os selos sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Os quais se assentaram aqueles a que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Em número, eram como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. E a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém. Então aqui a gente tem um pouquinho do reino milenar. Então como é que começa o reino milenar? O reino milenar começa com a volta de Jesus. Jesus vem, da mesma maneira que ele subiu, agora ele vai descer. Então ele desce, né? Ele desce para ajudar Israel, que está em dificuldade, para salvar aqueles que sobraram da nação de Israel, porque eles vão ser dizimados. Eles vão ser dizimados, né? Então, para que não sejam dizimados por completo e que a promessa de Deus se cumpra, Jesus vem, né, e ajuda essa minoria, esse pouco de povo que vai restar. E aí ele vem, abate as nações que estão vindo contra Israel, né? Aí, como vimos aqui, tem um anjo que desce, prende o diabo, sela o diabo, e ele fica lá preso durante 1000 anos. E aqui se segue, então, o reino milenar, que é o reino de Cristo na terra. Amém, irmãos? Aqui é a segunda vinda. Aqui já... Vou mostrar aqui. Calma, vamos lá. Isso. Então, se você prestar atenção, vou ler aqui o que eu escrevi. Que o reino milenar é a volta ao princípio. Como a gente lê em Gênesis. Quando a gente lê Gênesis, diz que a terra está em trevas, está caótica, está sem forma, né? O Espírito de Deus para sobre a face do abismo. E aí Deus diz o quê? Haja luz. Deus emite uma palavra. A palavra que estava na eternidade com Deus, agora sai para fora de Deus. E ela vem trazer luz. E ela veio trazer vida. E ela veio trazer ordem. Quando a gente olha para esse finalzinho, né, da grande tribulação, a terra está como? Está em trevas. Quem está dominando? O diabo. Está imperando na terra? A perversidade, a maldade. Está disforme. Por quê? Por que está disforme? Porque Deus queria de um jeito e foi se deformando. Já se deformou em Adão, a palavra diz. A criação foi deformada. Nós fomos deformados e a criação foi deformada na queda de Adão. E aí, mais uma vez, o que Deus faz? De novo vem à terra quem? A palavra. A palavra vem de novo à terra. Jesus vem à terra. A palavra de novo é introduzida no mundo. E ela vem produzir o quê? Ordem. Ela vem trazer ordem no que está em desordem. Ela vem o quê? Acabar com as trevas, porque ela é luz. Então o diabo é preso à separação das trevas e da luz. Então você, olhando para esse capítulo, você olha Gênesis. É Deus colocando as coisas no lugar como deveriam ser. É a palavra reinando, é a palavra governando. Então, a palavra vai governar. A palavra estará no meio dos homens e governará. Então, é uma volta ao princípio. Aquele princípio que foi perdido é recuperado agora no capítulo 20.
No capítulo 12, que nós estudamos na semana passada, quando Satanás é derrubado na terra, existe uma voz que fala assim: agora os reinos são do Eterno e do seu Cordeiro, porque o diabo caiu na terra, foi precipitado na terra. Agora só resta o plano da terra, porque ele foi retirado das regiões onde ele dominava. Essas regiões, ele perdeu o poder. E ele fala: regozijem-se os céus, aqueles que estão nos céus. E ele falou ao acusador dos nossos irmãos, aqueles que o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho. Então existe um povo no céu que venceu o diabo pelo sangue e pelo testemunho. E a voz fala: olha, regozijem-se, vocês que estão no céu, mas ai de vocês que estão na terra, porque o diabo está no meio de vós agora. Então é o total caos, e Jesus veio botar a ordem no parquinho. Perdeu a ordem do parquinho, Jesus veio trazer de novo a ordem do parquinho. Amém, irmãos? Amém. É o que eu falei aqui já, né? Vamos lá. Então, quando se dá um reino milenar? Nós temos aqui a grande tribulação, né? O governo do anticristo, e com a volta de Jesus no fim da grande tribulação, então o governo do anticristo é desfeito, a tribulação acaba, e agora começa um período em que Jesus reina, né? E ele reina de onde? De Jerusalém. Tudo é Jerusalém. O centro do mundo é Jerusalém. Por que há tanta briga por Jerusalém, irmãos? Será que lá não é o Éden, não? Ah, Marcelo, mas lá não tem os rios. Meu querido, mas você tem que lembrar que a geografia mudou. A geografia da terra mudou. Por que tanta briga por Jerusalém? Porque lá é o lugar onde vai descer a nova Jerusalém. É lá que vai descer a nova Jerusalém, que tem a árvore da vida. A árvore da vida vai voltar em Jerusalém. Por que o diabo quer tanto Jerusalém? Por quê? Porque ele quer governar aquele pedacinho lá, irmãos. Por que será que aquilo é tão importante? Muito possivelmente é porque lá deveria ser o lugar do Éden. Ah, mas Marcelo, o pessoal fala que é lá no Iraque. Ah, sim, a gente pode dizer o que a gente quiser. Mas por que Jerusalém? Por quê? Por que esse foco em Jerusalém até o fim? Porque Jerusalém será um cálice de tontear as nações até o fim. Um negócio tão pequenininho, tão insignificante no meio do nada, irmão. Isso é tão importante para as nações, para envolver as nações em guerras. Pensa nisso. Né? Então, quando acontece o reino milenar? Após a grande tribulação, a volta de Jesus. E aí eu quero trazer para vocês essa ideia. 1000 anos são como um dia para Deus, diz o Salmo. Não foi Pedro que inventou. Pedro está repetindo o Antigo Testamento, irmão. Boa parte das coisas que nós lemos no Novo Testamento, que a gente acha que é novidade, na verdade é repeteco. O que ele está dizendo é porque ele conhece o Salmo 90. E lá está dizendo que 1000 anos é como o dia de ontem. É como o dia de ontem. Um dia para Deus é como 1000 anos. Para nós, não. Um dia, isso, um dia para Deus é como 1000 anos para nós. É como o dia de ontem. Né? Então, Pedro está repetindo. Assim como quando Paulo fala da armadura de Deus, ele não está trazendo nada de novo. O que ele introduziu foi as sandálias do Evangelho, porque já existe a armadura de Deus no Antigo Testamento. Está lá. Ele está repetindo o Antigo Testamento. Ele está reforçando algo que já está na palavra. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Deus criou o mundo em 7 dias. Em 7 dias, Deus criou o mundo. E depois, no 7º dia, ele descansou. Ele chegou até a trabalhar no 7º. Você vai ler em Apocalipse, você vai ler em Gênesis 2, você vai ver que ele trabalha os 7, mas no 7º também ele descansa. Por quê? Não é todo o trabalho que está proibido, né? Ali. Então, ele trabalha, está lá, Gênesis 2, depois você procura lá.
né? Ele trabalha. Só que no sétimo ele resolve descansar e contemplar a sua criação. Então, como já tem sido falado aqui, nós estamos, segundo os judeus, um dia, né, sexto dia, sétimo dia, é o Shabat. Shabat é o sétimo dia, o dia do descanso na semana, onde todo judeu descansa. Trabalha 6 dias, descansa no sábado. E aí o judeu, o que ele fez? Ele começou a contar de Adão até hoje, nós temos 5.785, de Adão para cá. Então, hoje, segundo a contagem dos judeus, nós estamos no 6º milênio. No 6º dia, no 6º milênio do governo humano. Então, nós estamos para entrar no Shabat do milênio, no descanso, onde o homem não mais vai governar, ele vai descansar. Onde a terra, a criação que está destruída, vai descansar. Quando Deus manda Israel plantar, ele fala, olha, vocês vão plantar por 6 anos. Vocês plantam e vão colher. No 7º ano, vocês não vão plantar. O 7º ano é o descanso da terra. É quando a terra vai descansar. Vocês vão pegar o que a terra dá. O que a terra dá, vocês vão lá e vão se alimentar. Então, tudo que eu quero dizer, por exemplo, tudo aponta para algo. A Bíblia, né, Deus usou elementos do cotidiano daquela época para falar com eles, para apontar para um tempo. Então, o milênio nada mais é do que o descanso da terra. 6 anos o homem veio desgraçando tudo. No 7º vem Deus e fala assim, não, agora não. Agora, a partir de agora, eu reino. É o ano do descanso. É o ano do descanso da criação. É o ano do descanso do homem, onde aqueles que creram em mim irão descansar. Não haverá mais guerras, não haverá mais assassinatos. Por quê? Porque é o tempo do descanso. Amém, irmãos? Então, Deus usa a alegoria, né, para apontar para uma realidade mais à frente. Nós estamos aqui, irmão, no 6º milênio, chegando pertinho do 7º aqui, ó. E aí os judeus que fizeram? Os judeus falaram assim, olha, estamos no 5.000, como o pastor tem falado aqui, 5.785. Só que os estudiosos dizem, olha, os judeus roubaram de 200 a 216 anos da contagem de tempo. Por quê? Porque ele mudando a contagem de tempo, a profecia de Daniel não dá em Jesus, não bate com Jesus. Então, pela profecia de Daniel, para um judeu, não é Jesus, porque não bate, o tempo está errado. Só que eles comeram a parte da vida de Terá, eles comeram a parte da vida de Abraão, eles comeram a parte do reinado dos medo-persas, eles comeram. Intencionalmente, por quê? Porque eles não queriam, isso dito por um próprio judeu, irmãos, eu não estou falando o que eu acho, entendeu? Eu estou falando que um judeu, intencionalmente, por quê? Para que as profecias não batessem no tempo de Jesus, e Jesus não fosse o Messias. Segundo eles, Daniel aponta para Simão Bar-Cova. Quem era Simão Bar-Cova? Foi o judeu que levantou outros judeus e resolveu enfrentar Roma, se rebelar contra Roma. E por causa dessa rebeldia, Roma foi lá e destruiu tudo. Esse é o Messias que eles apontam, que Daniel está apontando para aquele momento. Simão Bar-Cova. Estou intencional, irmãos. Então, na verdade, muito possivelmente, nós não estamos no 5.785. Nós estamos no mínimo, no 5.985, ou, usando os 216 anos, 6.001. Então, já estaríamos dentro do 7º milênio. Mas, como Deus deu uma palavra ao pastor Jefferson, assim como deu uma palavra ao nosso pastor, que é o duplo favor, que são os 2 5 que existem na... Então, na verdade, ou nós estamos no 5.985 e 75,
85, ou nós estamos no 5.995, porque tem que ter 2 5, né? Se é para ser dupla graça, 5, então tem que ter 2 5. Então, isso, então, ou a gente está há 15 anos, ou a gente está há 5 anos. O que está programado para 2030? Hein? Qual é a preparação do mundo aí? Qual é a preparação para quando? 2030. Eu ouvi essa semana que os avivalistas mais de Londres, o Bill Jones e outros, já tiveram. É uma informação importante porque está dentro da escatologia. Eu soube, acho que foi essa semana, que os grandes avivalistas que tem no mundo, né, que já vem vivendo o avivamento, proclamando o avivamento, dentre eles Bill Johnson, da Bethel, né, e outros avivalistas, eles estão dando como certo que entre 2030 e 2035 vai ser o ápice do poderoso avivamento no mundo. Olha que coisa tremenda. Olha como bate a coisa. E o presidente dos Estados Unidos, que foi reeleito, o próprio globalista disse que se ele entrasse, ele retardaria a agenda. E tem que retardar a agenda por quê? Porque antes que a coisa tome o rumo final, tem que acontecer o avivamento. Então, a Agenda 2030, ela não vai ser cumprida em 2030, você pode ter certeza disso. Não vai ser. Ela pode estar avançada, mas ela não vai acontecer no seu ápice. E entre 2030, isso não é algo, que eu posso dizer, taxativo, tá, irmãos? Isso são estimativas, isso são previsões, né? São leituras que se faz. Mas, se a gente olhar, né, Marcelo, tudo vai convergindo, né? Tudo vai batendo com a coisa. E isso faz sentido porque, lembra que a gente fala, nenhum fogo começa com incêndio. Começa com uma fagulha. Nenhum rio começa com um rio, começa com uma nascente. Então, por que isso, irmãos, oh, meu Deus, família Betel, presta atenção nisso aqui. Vocês não podem perder o foco comigo do que estamos vivendo. Nós estamos dentro de um plano mundial de Deus escatológico. Por que São João de Meriti é uma cidade escolhida por Deus para o avivamento? Por causa do chamado profético que o nome carrega, de precursor, aquele que prepara o caminho. Logo, para que o avivamento chegue no ápice, lá em 2030 e 2035, ele tem que ter iniciado quando? Antes. Amém? Então, a gente precisa entender que nós estamos nesse tempo do fogo aumentar. A centelha já foi dada lá em 2020, a nascente rompeu em 2020, não aqui apenas, tem que sempre dizer isso, não aqui apenas, em vários lugares do mundo. Então, o avivamento já rompeu em 2020, a fagulha foi, a centelha já foi dada, a nascente rompeu, agora nós estamos na fase do quê? Do crescimento. O que vai acontecer na estimativa que você tem hoje? Entre 2030 e 2035, nós temos aí, aonde possivelmente cumprirá por completo o avivamento mundial. Amém? Então, tem muito a ver com o que o Marcelo está dizendo. Amém, igreja? A coisa é séria. A coisa é séria. Não é achismo que eu falei, né? Gente, não é achismo, eu estou tirando as coisas do meu bolso aqui, apresentando como o pastor Jefferson fala, isso não vem do meu joelho. Isso não estou tirando do joelho. Estou trazendo coisas que estão acontecendo no mundo, coisas que os próprios judeus falam, né? E o que está acontecendo, está tudo convergindo. Assim como o diabo está trabalhando no meio das nações e através do sistema, Deus também está trabalhando. Deus também está trabalhando. Se o inimigo vai levantar um falso profeta que faz fogo cair do céu, Deus vai levantar 2 testemunhas que fazem fogo cair do céu, que falam, não vai chover, não vai chover. Vocês estão entendendo que vai ter um embate? Vai ter um embate entre profetas de Deus e o profeta do anticristo? Vai ter um embate, irmãos. Aqueles embates do passado que a gente lê, vai acontecer de novo. Lembra quando Moisés foi à frente do faraó?
e tinham lá dois que faziam os mesmos, né, dois feiticeiros que faziam certos sinais iguais a Moisés, Jambres, esqueci o nome do outro, Jambres e mais um outro lá que faziam sinais, Janes e Jambres, né? Então Moisés jogou a cobra, jogou o cajado e o cajado virou cobra. Eles foram lá também, jogaram o cajado dele e virou cobra também. Então você vai ter a mesma guerra no futuro. A mesma guerra a gente vai ver. Por quê? Porque a luta é pelo coração de quem? Do povo judeu. Do povo judeu, é confundir esse resto desse povo e acabar com eles. Irmãos, essas sociedades secretas que existem por aí, sabe no que elas são baseadas? Na Cabalá. E a Cabalá veio de onde? Dos judeus. É a parte mística. Eles consideram como se fosse a parte mística da Bíblia, que ensina certas coisas que a Bíblia não está ensinando, não está falando. Então, a maçonaria. Vocês sabiam que por causa da maçonaria nós vivemos na República? O primeiro golpe de Estado que nós tomamos foi ali? O que a gente comemora aí no dia 15 é um golpe feito pela maçonaria através das Forças Armadas e que destruiu no nosso país e nós vivemos essa desgraça até hoje por causa deles? Pois é. Sociedades secretas. Isso é conspiração, Marcelo. Isso é teoria da conspiração. Isso. Diabo também não existe, irmão. O pessoal fala aí, o diabo também não existe. Então, vamos acordar, gente. Vamos acordar. Foi o que eu falei semana passada, né? Quem quer entender o Apocalipse por completo? Vai aí. Vamos ver aqui. Quem quer entender o Apocalipse por completo? Isso. Aí, amém, viu? É só ficar aqui, irmãos. Fica aqui durante a grande tribulação. Você vai entender tudo perfeitamente. Né? Eu não quero entender. Eu quero entender até onde Deus me permitir chegar. Porque, irmão, não tem como entender. Eu gostaria que vocês entendessem que não tem como entender tudo, irmãos. Vai experimentar também. Aí você completa. Não só entender, mas experimentar. Né? Eu quero entender até a medida que Deus dá e que a gente consegue enxergar, né? Porque igual Daniel, Senhor, eu não estou entendendo nada que você está me falando. Jesus falou assim, meu querido, isso aí é para um outro tempo, você não vai estar vivo. Não esquenta a cabeça com isso, não. Deixa que esse livro, conforme o tempo vai passando, a sabedoria vai aumentando, e eles vão analisar esse livro até o fim dos tempos, e eles vão entender. Então, é a medida, né? A gente vai progredindo e a gente vai entendendo. Amém? Muito bem. Então, estamos aqui, ó. Estamos aqui, um pulo. Então, vamos ficar ligados. Sim, está perto também, muito perto. Muito bem, já falei. Opa, que isso? Que troço doido. Amém? Tchau, até domingo que vem. Viram tudo, entenderam? Sem alguma pergunta? Não, né? Rapaz, quando eu volto aqui. Volta. Vamos falar agora de algumas linhas de pensamento. Obrigado. Milenar, curiosidade. Isso, linhas diferentes de pensamento. Aí temos linhas diferentes de pensamento dentro da nossa igreja. Da nossa igreja não, dentro da comunidade cristã. Temos os primeiros ali, são os amilenistas ou os amilenaristas. Para eles não há milênio. Ele leu, como a gente leu, dos 1000 anos, que o diabo vai ser preso 1000 anos, e que depois dos 1000 anos ele vai ser solto. Eles entendem que isso não existe. Isso aqui é só simbólico. É só para dizer que durante muito tempo, 1000 anos significa muito tempo, e que, na verdade, quem reina é a igreja. A igreja reina, e não é Jesus quem reina, é a igreja que vai reinar. Então, para eles, não existe milênio. Nós já estamos vivendo o milênio. Isso, já está vivendo o milênio. Nós estamos reinando, já estamos reinando com Cristo. Amém? Para eles, nós já estamos reinando com Cristo. Você está reinando com Cristo? Eu não estou vendo isso, não estou percebendo isso, mas, segundo eles estão reinando com Cristo. A Igreja Católica tem muito essa visão, vai muito para esse lado. Depois nós temos aqui os pós-milenaristas, e esse aqui surgiu quando saiu ali o
protestantismo e tal, é que veio essa questão do pós-milenaristas, né? E o que eles entendem? Eles também entendem que o milênio não é literal, na verdade marca um grande período de tempo, e que, na verdade, a igreja reinará. Jesus reinará através da igreja. Para eles, as nações, muitas das nações se converterão a Cristo, receberão o Evangelho. E após eles conseguirem evangelizar o maior número de pessoas, aí sim Jesus vem para arrebatar a sua igreja. É um pensamento parecido com o nosso, mas o nosso pensamento qual é? É que primeiro vem um grande avivamento, porque Deus é misericordioso, então Ele vai tentar levar a maioria das pessoas, né, para o reino dele, e depois vem o juízo. Então a gente pensa só que de uma maneira diferente, né, anti-tribulação, né, antes da tribulação. E o último caso somos nós, os pré-milenaristas. O milênio é literal, são 1000 anos, ou por volta desses 1000 anos, né, e é Jesus pessoalmente que reina. É Ele que vem, é Ele que reina, é Ele que estará na terra, porque Ele fala que vai reinar de Jerusalém. A igreja vai reinar de Jerusalém? A igreja que vai ditar regra e vai sair de Sião, a lei? Não, irmãos, não é igreja. Não é igreja, né? Então é o próprio Cristo, é o próprio ungido que foi preparado para esse momento, para estar reinando no nosso meio. Amém? Bom, propósito do milênio. Acho que eu pulei um aqui. O propósito do milênio. Não, tá aí. Alguns propósitos do milênio. Então temos aí, ó, implementar o reino de Deus na terra, por meio de Cristo. Durante o reino milenar, vão ser chamados as tribos dispersas de Israel. Eles vão voltar para Israel, né? Não sei se vocês sabem, mas 10 tribos de Israel estão dispersas pelo mundo. E ele vai trazer essas tribos de volta para Israel, né? Que é que ele fala, é de Judá e Efraim. De novo, Judá e Efraim vão se juntar, né? E assim, muitos de nós aqui podemos ser de Efraim, porque os judeus se espalharam pelo mundo. Então você pode estar sentado aí e nem sabe, e você está ali, ó, sendo contado por Deus como um da tribo de Efraim. Né? Muitos portugueses foram para a Europa, muitos judeus foram para a Europa, Portugal, Espanha, né? E depois vieram para o Brasil, né? E estão aqui e você nem sabe, né? Então vamos lá. Veio também cumprir a promessa de restauração de Israel. Isso aqui é importantíssimo. O que os discípulos toda hora perguntavam a Jesus? Jesus, quando vai ser a hora que você vem para restituir Israel? É agora. É nesse momento aqui, ó. É no reino milenar que ele vem restituir Israel. Qual era o plano de Deus para Israel? Que toda a nação fosse santa. Mas porque eles pecaram com bezerro de ouro, só a tribo de Levi foi colocada como trabalhando, né, no templo. Agora, todos de Israel, todos já serão trabalhando no templo. Uma nação santa. Porque ele fala que aqueles que foram decapitados durante a grande tribulação serão ressuscitados. Ressuscitados, e eles trabalharão no templo do Senhor. Foi o que a gente leu no capítulo 20. Então aqui tudo que era uma promessa de Deus vai ser cumprido agora, porque se Deus não cumprisse a promessa dele, irmãos, quem garantiria que ele cumpriria a promessa dele na minha e na sua vida? Aqui é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez a Israel e não pôde cumprir porque Israel não foi fiel. Se você for ler no Novo Testamento, Jesus fala, olha, tinha um homem rico, ele tinha uma festa com seu filho, mandou chamar aqueles que deveriam estar na festa, mas aqueles que deveriam estar na festa não quiseram ir para a festa. Então já estava preparado uma festa para aquele povo e aquele povo não quis. E porque aquele povo não quis, não reconheceu o Messias,
não recebeu o chamado para a festa, então Deus falou assim, tá bom, então agora eu vou chamar os gentios. Sai pelas ruas, pelas vielas, por aí, e chama todo mundo, porque eu quero a minha casa cheia. Restaurar a natureza, novos céus e nova terra. João vê, olha, eu vejo novos céus e nova terra. Por quê? Porque durante a grande tribulação, o que aparece? O sol, a lua, né? O sol diz que perde um terço, a lua perde um terço. Já pensou nisso? Um terço do sol, um terço da lua sendo prejudicado? É como se um terço das nossas horas fossem cortadas. Você já não vai ter um dia de 24 horas. Vai influir nas marés, vai influir nas plantações, vai influir em nós, vai influir em tudo. É como se o sol subisse e descesse toda hora. Porque está encurtado o tempo está sendo encurtado. E ele fala, as estrelas cairão do céu. Então, o céu que a gente conhece, em que a gente percebe as constelações, não será esse céu na grande tribulação. Porque o abalo será grande. E quando Jesus vem, ele vai fazer novos céus e nova terra. É ele colocando no lugar tudo que foi prejudicado pelo pecado de Adão. Olha que coisa louca, irmãos. A gente vai ter um novo céu. A terra não será mais como a gente conhece. Porque no início nós éramos uma pangeia, era tudo junto, toda a terra era junta. E com o tempo a terra foi se deslocando, foi se afastando. O nosso continente americano foi se afastando. E agora vai ser tudo restaurado. Né? Você vai no México, você vai ver construções no México e estátuas no México que existem no Oriente. O Baal está lá no México. Como é que pode, irmão? Está lá no México, o negócio no Oriente, como é que pode? A mesma figura de Baal, a mulher segurando, já viu essa? Tem uma figura nova de Baal, né? E Semíramis, que é ela segurando um filho assim no colo, criancinha. É Baal e Semíramis. Você encontra isso aqui na América, você encontra isso no Oriente. Como é que pode se nós estamos afastados assim? Por quê? Porque não era afastado, era junto. Nós estávamos coladinhos lá na África. Né? Vamos correr aqui. Muito bem. Então, Deus cumpre sua promessa integralmente a Israel. Isaías 61, 1 a 6. Jesus leu esse texto. Ele foi numa sinagoga, abriu o texto e ele leu. E eu vou tentar ler mesmo aqui sem óculos. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável ao Senhor. E ele leu isso e falou assim, isso hoje acaba de se cumprir. Só que o texto não termina aí. Por isso que a gente entende que você lê a Bíblia, você tem que estar atento, porque está dentro do mesmo texto. É contínuo, mas não é um ato contínuo na realidade. Existe um pedaço de tempo, ele está falando de algo aqui e está falando de algo mais para frente. Porque até ali Jesus leu. Só que o texto continua. E o texto continua dizendo assim, que assim como ele vem apregoar o ano aceitável do Senhor, ele também vem apregoar o dia da vingança do nosso Deus. E a gente não está sabendo que vem aí o momento da vingança do nosso Deus, da vingança do Eterno e do Cordeiro. Tanto que Apocalipse diz que eles falam, olha, que caia sobre nós, vamos nos esconder nas montanhas, caia sobre nós os montes, porque chegou o dia da ira, da vingança do Eterno e do Cordeiro. Os dois vão estar com ira. Os dois virão para aplicar vingança. Deus falou, olha, fica aqui, a vingança é minha. Quem faz aqui, quem atua sou eu, você não se mete. Não é assim que ele fala? Pois é, mas vai chegar o momento que ele vem aplicar o quê? A ira dele, a vingança a quem teve a oportunidade de crer na verdade, como diz Tessalonicenses, tiveram a oportunidade de crer na verdade, mas preferiram a mentira. Então eu, próprio Deus, envio a mentira para que creiam na mentira e se afundem ainda mais. Olha só, vai chegar o tempo que Deus vai mandar mentira para que creiam na mentira.
É o Deus, é Deus, não é o diabo que está dando uma volta em Deus e está vindo aqui. Não, é o próprio Deus que fala, ó, Satanás, agora é o seu tempo. Vão ser enganados. Aqueles que não quiseram a verdade, que combateram contra a verdade, irmãos, avivamento. Eu estou lendo o livro de Atos, você vê Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, ele muda uma cidade. Um homem. Diz que eles paravam para escutar Filipe, porque não eram só palavras, era palavra e poder de Deus. Então toda aquela região começa a se converter, Samaria começa a se converter, Pedro e João têm que ir lá, por causa de um homem. Imagina agora Deus levantando centenas de Filipes. Sabe o que é isso, irmãos? Centenas de Filipes. Um jornal desse aí do mundo, mostrar que no caminho do trem, levantou uma pessoa, chegou lá num cego e falou, seja curado em nome de Jesus, e ele enxergou. O outro estava na praça ali sentado e falou, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta agora e anda. E a mídia ia começar a anunciar isso, que coisas estranhas têm acontecido. Só não vai querer quem não quer mesmo, quem não quer, que não vai dizer, não foi só palavra, eu fui lá e deu vontade. Não, é o que diz, é palavra de sabedoria e poder de Deus. E por causa disso as pessoas vão dar ouvidos, porque não vai ser só palavra, eles vão ver, e aqueles que se negarem mesmo vendo, não tem saída, foi o que Jesus falou, olha, crê pelo menos, se você não acredita na minha palavra, crê pelo menos no que eu faço. Jesus, tem uma certa discussão entre Jesus e os fariseus, e os fariseus falam assim, você está dizendo que nós somos cegos? Porque nós não estamos percebendo aquilo que você está dizendo? Aí Jesus fala, não, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas por que vocês dizem que vocês estão vendo, então vocês estão em pecado? Olha só. Eles estavam falando, não, a gente enxerga também, Jesus. Enxerga. Ele fala, se vocês fossem cegos era melhor. Mas como eu sei que vocês estão vendo que tempo é esse, e vocês estão me negando, vocês serão, irmão, os judeus foram quebrados na invasão de Roma. O que Jesus falou que aconteceria em Jerusalém aconteceu, irmãos. As mães matando seus filhos para comer, por causa do cerco que foi feito, a fome dentro de Jerusalém. Quem foi para dentro da cidade, sambou. Quem estava fora da cidade e correu, se deu bem. Foi o que Jesus disse, olha, quem está fora não volte. Não volte, não procure refúgio. Porque quem procurar refúgio, vai morrer. E foi o que aconteceu. Amém? Parei aqui no apregoar. Pregoar o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Está falando, eu venho para restaurar esse povo de Israel. Né? Óleo em gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. A edificação dos lugares antigamente assolados, a restauração restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Por quê? Porque porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Então, o povo de Israel, vocês vão virar todos o quê? Sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Então, é a restauração de Israel,
onde todo o povo será santo. Amém, irmãos? Está chato aí, não? Muito bem, então vamos passar para alguns pontos aqui. Alguns pontos importantes do milênio. Deus julgará as nações. Então, quando Jesus vier, ele vai separar as nações bode das nações ovelhas. Ele vem a fazer esse papel. Amém? É o que o texto está mostrando aí. Depois, se vocês procurarem em casa, é só voltar aí e dar uma lidinha. Armas virarão ferramentas para o campo. Haverá paz entre Israel e as nações. Não haverá mais guerra. Não haverá mais guerra. Olha só que coisa louca. Olha só que coisa louca. Olha lá, ó. Converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não se levantará a espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Olha só. As nações deverão seguir a lei de Cristo e subirão todo ano para a festa de tabernáculos. Olha a festa de tabernáculos. Ah, irmão, você é muito judaizante, irmão. Esse negócio de festa, irmão, é o tempo da graça, irmão. Isso aí é lei, querido. É lei, querido. Avisa para Jesus. Avisa para Jesus que no reino milenar ele está comemorando a festa do tabernáculos. E ai daquele que não subir das nações para a festa do tabernáculo. Porque o texto diz que ele vai fechar os céus e não vai chover, vai morrer de fome. Ai das nações que não subirem na festa de tabernáculos e levarem a oferta ao rei, ao tabernáculo. Olha só, a coisa é séria, irmãos. Ele não vem brincar, não. A lei continua, o que é errado e acabou, não adianta. Pode ser o tempo que você quiser. Cada um terá sua casa e sua plantação. A criação será restaurada, longevidade. Olha só. Isaías 65, 17 a 25. Depois vocês leiam que não vai dar tempo. Mas leiam depois esse texto que ele fala, olha, ninguém vai morrer com menos de 100 anos. Os filhos não serão mais um problema para os pais. Olha só. Fala, ninguém vai morrer antecipado, irmão. Não vai ter aborto espontâneo. Não, Deus vai te segurar. Até os 100 anos ele vai te suportar os seus erros. Vai ter gente errando no reino milenar, irmão? Vai. Vai ter gente errando no reino milenar. Vai ter gente aqui que vai estar contrariado? Vai, irmãos. Mas de qualquer jeito vai ter que ir lá e dar glória ao rei. Por que eu sei que tem gente contrariada? Porque diz que no final do milênio, Satanás é solto e vai reunir esse pessoal aí que não está gostando muito. Amém? Aí tem isso aqui, né? Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Aí o pessoal, olha, eu não vou lembrar mais do meu pai, eu não vou lembrar mais da minha mãe, eu não vou... Não, irmão, o que ele está dizendo é assim, quantas coisas você passou na sua vida? Quantos momentos críticos de tristeza, agonia você já passou? Mas o que são esses momentos hoje? O que são esses momentos hoje, irmão? Nada são. Você lembra deles? Você lembra, mas não existe mais peso no seu coração daquele tempo. Ele está falando, olha, o que vocês vão viver vai ser tão bom, tão bom, tão bom que você vai olhar para trás e vai assim, olha, valeu a pena tudo que eu passei. Foi bênção de Deus o que eu passei. O que Paulo fala, dai graças em tudo dai graças. Momentos difíceis, momentos bons, em tudo dai graças. Então a gente vai olhar para trás e vai falar assim, olha, poxa, é tão pequeno aquele momento que eu vivi, que eu tive que suportar, em relação ao que eu estou vivendo hoje. Não é que eu não vou reconhecer meu pai, não vou reconhecer minha mãe, isso aí é viagem, irmão. Quer ver que eu provo? Eu provo até que você conhece, mesmo sem ter nunca visto. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, quem apareceu para ele? Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, quais foram os dois que apareceram? Moisés e Elias. Mas quem diz que é Moisés e Elias? Pedro. Pedro
estava meio dormindo e tal, e deu uma acordada assim, falou, rapaz, Moisés e Elias. Como é que ele conhecia Moisés e Elias, irmãos? Como é que Pedro conhecia Moisés e Elias? Ele olhou, bateu o olho e falou, rapaz, Moisés e Elias. Então, a gente vai ter uma consciência muito superior do que nós temos. Você vai chegar no reino de Deus e vai falar, Moisés, Daniel, rapaz, deixa eu falar contigo aqui, Daniel. A gente vai ter a consciência, a gente vai saber, irmãos. Para que Deus vai dar galardão? Você não sabe nem quem é aquele cara, por que ele está lá? Esse cara ganhou mais do que eu, por quê? Quem ele é? Não sei quem ele é, o que ele fez? O que ele fez? Não sei. Não, aquele é Daniel, rapaz. Eu li o livro dele, rapaz. Eu vi o sofrimento que ele passou. Eu vi o sofrimento de Moisés. Eu vi o sofrimento de Paulo. Por isso que ele tem esse galardão todo aí, cara. Isso é o Paulo, rapaz. Ah. Sim. Sim, a gente vai ter uma consciência. Eles não falam com a boca, irmãos. Quantos testemunhos que Jesus fala e é assim, ó. E aí? Tudo bom? Eu sou Jesus. Você não vê a boca dele abrindo e a sua boca também não abre. Por quê? É pela uma consciência ligada a Deus, uma rede neural ligada, onde todos nós vamos estar ligados. O que o homem está fazendo? Inteligência artificial, ligada a toda a internet, o chip que vem por aí. Isso, na mente. Olha que bênção, irmãos. Olha que coisa fantástica. Olha que benefício para mim e para você, irmão. Você vai botar o chip na mente, você não vai precisar de cartão de crédito, você não vai precisar de nada. Você só passa e pi. Passou a pagar? Pi. Olha que coisa bacana para mim e para você, irmão. Que bondade deles para nós, irmãos. Irmãos. Ah, meu Deus, acorda aí, gente. Tudo que está sendo utilizado hoje aqui na tecnologia, tudo servirá ao anticristo. Tudo estará na mão dele. Já falei aqui, o Elon Musk falou, olha, esse negócio de inteligência artificial, rapaz, é tipo um negócio meio demoníaco aí. É meio que uma possessão, um negócio meio doido aí. Ele mesmo está explicando, ó, eu tenho meio receio. Ele tem receio, mas está se metendo, já se meteu, né? Falou que em 2000 não sei quanto vai ter mais bonecos de inteligência artificial do que seres humanos. E aqui eu faço um alerta aos irmãos. Deixa eu passar um pouquinho do tempo. Faço um alerta a você, jovem. As profissões que existem hoje, em mais 10 anos, não existirão. Os caixas de mercado não existirão. Em pouco tempo, já estão sendo substituídos. Profissões que até ontem eram imprescindíveis, eram lindas, maravilhosas, elas deixarão de existir. Então, presta atenção hoje. Se liga hoje, veja se sua profissão vai servir daqui a 5, 10 anos, porque dependendo, não vai servir. Antigamente você precisava aí, nós temos a nossa irmã aqui engenheira, eu sou arquiteto. Meus queridos, a gente vai ser suplantado. O cara vai comprar o programinha, vai botar a metragem do terreno, vai dizer aonde é o terreno dele. O próprio aplicativo vai procurar, vai ver qual é a legislação, vai te dar as opções de construção, se afastado da lateral, se não é, se afastado da frente, se não é, quantos andares você vai poder fazer. Você meramente vai escrever, eu quero uma casa de 3 quartos, sala, cozinha. Ele vai te dar a planta pronta, calculada, com o número de tijolos, com o número de... Já existe um programa que faz... Só que isso vai virar normal, porque hoje esse programa existe, mas ele ainda é para profissionais. Mas amanhã não será mais. Baixa aí no seu celular, vai lá no Play Store, baixa ele e pronto. E você não precisa de arquiteto e engenheiro, e não precisa de ninguém carimbando nem assinando. Por quê? Porque foi feito pelo aplicativo, irmão. O aplicativo já foi feito, já tem o aval do aplicativo e acabou. Está o Elon Musk aí fazendo uns carros aí que não precisa de gente dirigindo. Ônibus que não precisa de gente dirigindo. Fala aí, irmão. Pedágio automático.
E vai acontecer, o Elon Musk também já falou. Ele falou, olha, com a inteligência artificial, nós vamos ter um grande problema, porque nós vamos ter uma massa de pessoas desempregadas. E essas pessoas não vão servir, sabe o quê? Para nada. Essas pessoas não vão servir para nada. É peso morto no meio da sociedade. O que a gente vai fazer com essas pessoas que insistem ainda em gerar mais filho, gerar mais problema? Que destino a gente vai dar a essas pessoas que não servem mais para nada? Então, hoje você está se preparando. Presta atenção, porque dependendo, você está gastando energia em algo que não vai servir mais para nada. Extermínio, irmãos. Já está em andamento, irmão. Já está sendo aprimorado. Você acha que... Irmãos, e olha só. E de novo, aquela mesma turma que falou, olha, muito possivelmente, em breve, nós teremos aí uma epidemia. Como é que pode começar essa epidemia? Dependendo alguém que está contaminado, passa no aeroporto, e aí contamina outro, e a contamina... E aí, um tempo depois, o que aconteceu? Veio a epidemia. Que profeta, né? Uns profetas sensacionais, né? Os mesmos que têm as vacinas, os mesmos. Falam, olha, vem aí. E aí, sabe o que está acontecendo hoje de novo? Esse mesma turma está falando, olha, que qualquer hora vem de novo uma outra pestezinha, mas pior do que o Covid. E aí você vai ler umas profecias que o pessoal está falando, Deus me falou que vem de novo. E agora mais forte, para matar mesmo, para derrubar muita gente. Então as coisas não são sem querer, irmãos. As coisas são produzidas porque o que vai fazer com pessoas que não servem mais para nada? Vai sustentar escolas, universidades, para gente que não vai servir para nada. Porque o meu aplicativo vai fazer sozinho. Irmãos, medicina, irmãos. Olha, eu sou cirurgião neural, sei lá. Uau. Aí agora... Os computadores aí, através da inteligência artificial, eles mesmos fazem a análise, e eles mesmos operam. Para que vai servir o medicina, irmãos? Operando. Algo que você fala assim, nossa, isso aí vai, ó. Profissões que, bom. Sim. Dependendo... Você agora com o seu celular, manda o cara... Você fala, ele traduz para você na hora. Se você tiver preguiça, ele traduz. Fala aqui. Bota aqui. Fala aqui para mim. Tá, entendi. Então, olha só como a gente está, irmãos. É um alerta para você jovem. Não brinque. A escola já não te ensina nada. Eu vou falar para você. A escola serve para te doutrinar. E não te ensina nada. Não te ensina absolutamente nada, porque o objetivo deles é que você não saiba nada e seja escravo de outro. Ele não te ensina a lidar com dinheiro. Ele não te ensina a lidar com dinheiro. A você aprender a fazer aplicação, abrir o seu negócio. Ele não quer que você abra o seu negócio, ele quer que você seja escravo de outro. Só que vai chegar um tempo que já não vai ter mais interesse, porque não preciso mais de escravo, porque eu tenho uma inteligência artificial que faz muito melhor que você e não reclama, não fica doente, não tem filho, não precisa ir ao dentista, não precisa ir ao médico. Vai trabalhar 24 horas direto. Não preciso mais de você para nada. Olha aí como é que está a agricultura, irmãos. Olha depois como é que estão aí esses tratores novos aí. Faz tudo, já separa grão, já faz tudo, irmãos. Onde precisava de uma centena de pessoas, não precisa mais. E o que se fazer com essa massa? No mundo inteiro que não serve mais para nada. Vai servir, sabe o quê? Extermínio. Extermínio. Vou ter que exterminar você. Arrumar uma maneira de te exterminar. Porque você agora é um atraso para a sociedade. Fica o meu alerta para os queridos irmãos. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Muito bem. Chegamos ali no finalzinho do milênio. Jesus está reinando. O pessoal está vivendo bem.
Ele diz que suporta até os 100 anos, ele não contabiliza o seu pecado, você tem até os 100 anos para você se converter do seu mau caminho. Olha, 100 anos é tempo, irmão. Tem 100 anos para você se converter do mau caminho, a partir daí ele começa a contabilizar. E aí, no final de 100 anos, Satanás é solto. E aí, impressionantemente, diz que ele consegue ir nos 4 cantos da terra e levantar um povo que é incontável como a areia do mar, irmãos. É 1000 anos, perdão, 1000 anos. Depois do 1000 anos, no finalzinho dos 1000 anos, Satanás é solto. E diz que ele levanta como a areia do mar. Eu não sei qual é o versículo certo, mas eu gostaria de voltar no 20, capítulo 20, só para a gente ver um detalhezinho. Deve ser lá no finalzinho, quando ele fala que ele vem como a areia do mar sobre Jerusalém. Deve ser antes. Então volta um pouquinho. Quando diz que ele vem como a areia do mar, ele reúne. Não, desce, vai. Desce, 20 mais para frente. Vai pelo 10. Quando ele fala que Satanás é solto, está no Apocalipse. Ó, onde já havia sido lançado. Vai, segue. Não, então é antes. O diabo já foi lançado, caiu, vai, volta. 10, 9, vê o 9. E reuni-las, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, eram como a areia do mar. Dentro do reino milenar, ele consegue reunir um número que é incontável. E aí, próximo, 9. As nações marcharão por toda a superfície da terra. As nações. Sim, muitos acreditam que nós estaremos aqui no reino milenar reinando com Cristo. Eu, Marcelo, pessoalmente, não acredito. E por que eu digo que não acredito? Porque eu terei feito um trabalho muito mal feito. Porque durante o reino milenar, reinando com Cristo, porque Satanás vai tirar todo o meu povo, vai reunir ele e vai contra Jesus. Segue, por favor. Não, o anterior. 9 mesmo. 9, isso. Aí olha só, olha o contraste, porque eu acredito que nós não estaremos aqui reinando. Muitos acreditam, é uma visão que nós estaremos reinando com Cristo, tal. Mas olha só, ele vai reunir as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Jerusalém e o acampamento dos santos em volta de Jerusalém. Esse é o pessoal com que eles vêm contra. As nações dos 4 cantos da terra, vindo em cima de Jerusalém, e quem está acampado em volta de Jerusalém. É um povo muito pequeno, não é? Jerusalém é pequena, irmãos. Está lá, ó. Cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém. Vem uma multidão cercar Jerusalém e o acampamento que está em volta de Jerusalém. E aí o que Deus faz? Para destruir esse povo que está no reino milenar. Por quê? Porque esse é o povo que está servindo ao Senhor. Esses são os santos, os sacerdotes, a nação santa. E aí o que Deus faz? Deus manda, desce fogo do céu e fala, aqui acabou a conversa. Aqui é a passada de régua final. Porque agora eu botei meu filho para reinar e não quiseram. Foram contra ele. Aqui eu passo a régua. E aqui eu vou começar um novo tempo. Porque a partir desse momento, não tem mais ímpio. Porque ele vai exterminar o ímpio. E aí vem o grande julgamento final.
E para finalizar, eu queria mostrar que como Deus é fantástico. Não. Volta lá para mim. Para finalizar. Como Deus é didático, irmãos. Eita. O Havdalah, a sombra do fim do milênio. Existe vou dizer o nome, um costume judaico, no sábado, no fim do sábado, um ritual. No fim do sábado, que o sábado, como eu falei, eles descansam. Eles não fazem comida, não acendem fogo, porque Deus proibiu. E aí, no fim do Shabat, o que eles fazem? Eles pegam uma vela, eles acendem uma vela, pegam um copo de vinho, botam um pratinho na mesa, enchem um copo de vinho, e aí, no final do Shabat, ele pronuncia 7 bênçãos. Ele pronuncia 7 bênçãos. E depois dele pronunciar 7 bênçãos, no final do Shabat, ele vai tomar um pouquinho do vinho, derrama o resto do vinho no pratinho, pega a vela, e com a vela ele mergulha no pratinho com o vinho. E assim está terminado o Shabat. O que acontece no final do reino milenar? Um povo se levanta contra o ungido, né? Ele sitia Jerusalém, e aí do alto, fogo cai do céu. A vela que é apagada no vinho, no sangue. Final do Shabat, final do milênio. Então, o judeu está pronunciando aquilo sem ter noção que, então, todas as coisas apontam para Cristo e o tempo que as coisas irão acontecer. Olha só, irmãos, como Deus é fantástico. E assim é na Páscoa, e assim é no Tabernáculos, e assim em tudo, irmão. Tudo é uma simbologia que aponta para o Messias e o que Deus vai fazer através do Messias e dos tempos. Fantástico, irmão. É fantástico. Irmãos, olha, eu falo para vocês, a igreja gentílica perdeu muito ao se afastar dos judeus. Coisas assim, preciosas, que a gente sabe e fica, uau, eles estão fazendo e nem sabe. Existe uma das... Porque assim, os judeus têm judeus diferentes, de diferentes regiões. E cada um diz uma palavra, uma bênção. E um dos povos, o povo aqui, deixa eu ver aqui, é o povo askenazitas. Sabe o que eles pedem na oração deles? Salvação. Em hebraico, né? Salvação, Senhor, salvação. Só que o que é salvação em hebraico? Yeshua. 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 Ele está falando assim, Senhor, vem, Yeshua. Senhor, olha por nós, Yeshua. Yeshua. Eles estão clamando por Yeshua. Por Jesus. Olha que coisa fantástica, irmãos. E eles nem percebem. Amém, irmãos? Tem mais um negocinho, mas aí só para mostrar que a promessa irá se cumprir. O último inimigo, interessante, né? Qual é o último inimigo? Eu também gostaria de falar isso para o jovem. O último inimigo, leiam, por favor. Muito jovem aí, andando com camisa de morte, celebrando a morte, achando que a morte é algo natural. Irmão, a morte não é algo natural. A morte é o último inimigo a ser derrotado por Jesus.
A morte é um inimigo, é uma coisa não natural. Aí o pessoal celebrando aí Halloween, a morte e tal, nada a ver. Nada a ver, irmão? Nada a ver? Você está celebrando o último inimigo de Cristo. O último inimigo é a morte. E é o nosso inimigo, a morte. A morte é o nosso inimigo. E ele fala, ele é o último inimigo a ser derrubado. Por quê? Porque a palavra diz que quando a morte for aniquilada, por quê? Porque Deus vai trazer todos à vida de novo. Se Deus vai trazer todos à vida de novo, para que serve a morte? Nada. A própria Bíblia diz que a morte será lançada no lago de fogo. Irmãos, olha que louco. Ele vai lançar a morte no lago de fogo, o inferno no lago de fogo. Olha que doideira, irmão. Por quê? Porque só vai ter vivo. E aí a palavra diz que quando a morte for vencida, nós resplandeceremos. Nós resplandeceremos quando o último inimigo cair. Se não me engano, é Paulo que diz isso. E um corpo incorruptível. Isso. Então, esse é o único inimigo. Então, olha só, jovem, cuidado com o que você está celebrando. A morte não é para ser celebrada. A morte é um inimigo. Não é algo natural do mundo. É algo que entrou no mundo por causa do pecado. Por causa do pecado, entrou a morte. E a morte passou. O salário do pecado é a morte. Mas ele diz que por um homem entrou o pecado. E pelo pecado, a morte. Então a morte foi passando para todo mundo, por causa de Adão. Olha que loucura. A eternidade, e o reino, e o domínio, porque aqui nós entramos na eternidade. Nós entramos na eternidade com o Pai, com Cristo, onde Ele brilhará, a gente vai precisar da lua, do sol, porque o Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada do eterno, olha só. Né? E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, a nós. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. E nós iremos reinar com Cristo para todo o sempre. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.